Talvez a melhor educação é realizar um pacto entre os astros celestes e os seres humanos. Como seria um pacto adequado entre os astros celestes e os seres humanos? Seria um pacto em que há respeito mútuo. Seria um pacto em que os humanos se respeitassem e respeitassem os astros celestes. Seria um pacto em que os ricos respeitassem os pobres, onde os pobres não tivessem necessidades básicas. Seria um pacto em que os ricos tivessem responsabilidade com os pobres. Seria um pacto de paz em que os recursos humanos fossem distribuídos igualmente a cada ser humano. Seria um pacto em que houvesse o amadurecimento do intelecto humano, porque a paz é prudência, porque a paz é agir pela razão e não pela emoção, mas é necessário falar a verdade. A verdade é que o sistema universal da natureza de todas as coisas não respeita, porque é um padrão universal absoluto. Não existe respeito, existe o campo magnético das vontades que expande e contrai, mas temos que buscar estabilidade sempre que podemos. Temos que buscar estabilidade sempre que podemos adquirir respeito, o respeito que queremos, para não nos perder dentro da infinitude da verdade. Temos que exigir nossos direitos, nossas limitações, e nosso direito é nosso respeito, o respeito que compõe o intelecto de cada um. O respeito depende da verdade através daquilo que é normal para cada um, diferentemente, porque o padrão universal dos sentimentos não é sensível através daquilo que é verdade e normal. Talvez seja difícil saber o que é normal e o que não é normal. É possível se perder porque tudo pode ser normal, mas a convivência diária com os astros celestes talvez pode nos fazer crescer também. Crescer pode ser bom também. Apenas somos escravos de nossa mente. A vida é uma memória e somos escravos do acúmulo de memórias até a morte. A vida é uma explosão constante com uma duração determinada. Ser menor também pode ser vantajoso através de comportamentos considerados civilizados. Toda a energia é normal. As energias são padrões. Tudo é relativo, mas temos que saber afinar a transmissão para não parecermos estúpidos. Então, o que é moral? Moral é uma tentativa do ser humano para classificar. É a tentativa do ser humano para dar critérios a algum padrão. Talvez o conceito de moral pode ser a felicidade, mas a felicidade para quem está sujeito à classificação dos conceitos de moral. Moral é a limitação a qual o menor não alcança outras características diferentes daquilo que é verdade para si. Moral também pode ser diferente para cada pessoa. Moral são parâmetros de configuração da personalidade limitada a tais conceitos de moral. Por ser limitada, é menor. A única razão absoluta é o padrão universal. Então, quem tem moral é menor. Quem tem moral não é universal. Mas talvez o universal pode ser uma falta de direção, pode ser uma falta de sentido. Quem tem moral não tem padrão universal. Quem tem moral tem características de alguma personalidade peculiar. Quem tem moral não configura, mas é configurado. É dependente dos critérios que possam compor alguma verdade. Algumas pessoas dizem que não querem mudança. O padrão universal é real. A mudança não é real. Não existe mudança. A mudança é uma falsa sensação. O padrão universal é a única verdade absoluta. Mas, por outro lado, quem não quer a sensação de mudança não suportará o peso do tempo. O presente é a mudança, através do tempo que não para. O tempo não para, então a mudança não é real. O que não existe é o estado, porque o tempo não para para o presente. Não é uma questão de mudança, é uma questão de estar-se à vontade, de estar-se cômodo. É uma questão de necessidade, é uma questão de felicidade, é uma questão magnética de atração e ou repulsão. Talvez eu não quero dizer tudo isso que digo, eu necessito dizer tudo isso, por mais que isso possa fazer conflito a outras ideias de outras pessoas. Assim como o tempo, as coisas não param de mudar. Então, vivamos intensamente nossas vidas, não de uma maneira insana, mas tentemos mudar cada vez mais a realidade em que vivemos para uma realidade mais cômoda a todos, porque é igual tentar mudar ou não tentar mudar, é igual falar ou calar, é igual fazer ou não fazer. A mudança é relativa e, sem parar, o tempo nos molda aquilo que melhor representa o presente.